Qual que é a tua versão que você acredita da história? Eu não acredito na ressurreição literal de Jesus. E ninguém acredita, mano. Ninguém acredita na ressurreição literal de Jesus. Quer ver? Porque se Jesus ressuscitasse literalmente, significa que ele teria voltado à vida, correto? Sim. E o que é a vida como nós conhecemos? É essa vida que nós vivemos aqui. Nós não conhecemos outra espécie de vida. Ou conhecemos? A gente pensar que Jesus ressuscitou literalmente é como se fosse o Lázaro lá que ele ressuscita. O cara volta à vida. Sim. E depois morre de novo. Jesus, na fé cristã, ele não ressuscita literalmente. Ele volta num corpo que ao mesmo tempo que atravessava a parede, comia peixe lá na beira do mar. E de repente subiu ao céu. Então Jesus ressuscitou literalmente, ou as pessoas começaram a ter experiências de fé pós-morte dele e começaram a dizer, Jesus ressuscitou. Teoricamente existe um corpo de Jesus enterrado em algum lugar. Se você pensar como foi a execução e como era a execução de crucificação na época, pensar que no meio da execução chegou um cara lá, o tal José de Arimateia, e reivindicou o corpo de Jesus, é a mesma coisa que imaginar que no meio de uma execução, hoje de um preso político, alguém vai chegar lá e vai falar, não, interrompa aqui a execução porque eu estou pedindo. Fazia parte da execução romana até o final. O corpo tinha que ficar na cruz, apodrecendo. Os bichos comer, né? Ou os bichos comiam, ou eles jogavam no Gehenna, o tal do inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Bom, vamos lá. Eu não conheci pastor, né? Isso não é pessoal, mas a gente tem alguns problemas na fala desse cara aí. Primeiro, ele começa dizendo, né, que ele não acredita na ressurreição literal. E não só isso, depois ele diz que ninguém, né, nenhum cristão acredita na ressurreição literal. Isso é um pouco absurdo, né, considerando que pelo menos aí 2/3 do Brasil é cristão, entre protestante e católico. Aí é dito que 87% do Brasil é cristão, né? Então, assim, se a gente considerar esse número do Brasil e os 2,6 bilhões de cristãos do mundo, eu acho difícil a gente conseguir afirmar isso. Bom, depois, né, ele fala sobre o corpo glorificado de Jesus, que realmente era. Mas que esse corpo glorificado, né, ele não era essa vida que nós conhecemos hoje. Isso, de certa forma, é verdade. Mas será que esse corpo glorificado não era realmente literal? Ele mesmo falou no vídeo, né? Ele não comeu, Jesus não bebeu, Jesus não esteve entre os apóstolos, né? Ele não teve várias experiências com os discípulos ali após a sua morte, a sua ressurreição. Tanto que os apóstolos fazem questão de mencionar tudo o que aconteceu nos evangelhos. E é importante mencionar, por exemplo, que João, né, o livro de João, 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 2, João dá uma ênfase muito grande nisso. Ele fala assim, aqueles que nós vimos desde o princípio, que ouvimos e vimos com os nossos olhos e contemplamos e apalpamos as suas mãos. Né, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele continua falando a respeito do testemunho de Jesus, mas ele faz questão de mencionar que eles tinham caminhado com Jesus, que eles tinham tocado em Jesus, vivido com Jesus durante aquele tempo, antes que Jesus subisse ao céu. E João estava refutando exatamente essa fala desse pastor. Bom, é sobre isso então que a gente vai falar no vídeo de hoje, um react, né? Acho que eu nunca fiz isso aqui no canal, né? A gente nunca fez um react de um outro vídeo ou de um outro, enfim, de uma outra pessoa, mas eu acho importante a gente tratar sobre esse assunto que tem tudo a ver com apologética, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o que a gente crê, tem a ver com realmente a gente fazer uma boa apologética, uma boa defesa da fé, daquilo que a gente crê para as pessoas. É isso aí, você está no canal do Antítese, meu nome é Pedro, né? Você pode se inscrever aqui no canal, talvez você veja através do Instagram, a gente tem lá o nosso Instagram com vários conteúdos, e a gente está aqui no nosso canal produzindo também muita coisa sobre apologética, teologia, sexualidade, tantos outros conteúdos. Peço mais uma vez para você se inscrever aqui, né? Ativar o sininho para você não perder nada do que a gente tem postado, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através dos nossos conteúdos. É isso aí, vamos para o vídeo então. Então, esse gnosticismo do século XXI, eu quero te dizer já que ele é bem velho, tá? Os apóstolos estão refutando isso desde o início da igreja. E eles morreram afirmando a mesma coisa. Jesus morreu, ele ressuscitou, e ele esteve entre nós até subir aos céus. Então, perceba uma coisa, a Bíblia ela não tenta provar que Jesus ressuscitou, né? Porque não é a intenção da Bíblia. Mas ela nos dá várias provas de que isso realmente aconteceu. Se você crê na Bíblia, a Bíblia faz questão de mencionar isso. A ressurreição de Jesus ela é mencionada em todos os evangelhos, como a gente já falou. Então, Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 20. Marcos 16, do 1 ao 20. Lucas 24. João capítulo 20, do versículo 1, né, até capítulo 21, versículo 25. Jesus também aparece no livro de Atos, né, em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Em todas essas passagens, nós temos várias provas da ressurreição de Jesus, né? E a gente pode ver mesmo as transformações que aconteceram na vida dos discípulos, dos homens que caminharam com Jesus. Eles eram amedrontados, eles se escondiam, tanto que Jesus, depois que morreu, todos eles se esconderam, né, numa sala lá, com medo do que aconteceria.
Mas logo depois disso, eles saíram para espalhar o evangelho por todo mundo. Então pensa comigo, o que poderia explicar, a não ser a ressurreição de Jesus realmente acontecendo, o que os discípulos viveram logo depois, no início da igreja? Nós temos o exemplo também do apóstolo Paulo, né? Você sabe a história dele, ele era perseguidor, ferrenho da igreja, ele se tornou um dos apóstolos, né? E também foi o fato dele ter visto Jesus, ele viu Jesus ressurreto, quando Jesus apareceu na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6. Então, essa é outra prova de tudo aquilo que a gente está falando nesse vídeo. Outro questionamento que o pastor faz no vídeo, né, é sobre o sepulcro vazio. Né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, onde que estaria o corpo? Agora, a gente precisa lembrar mais uma vez nesse vídeo que os discípulos e outras testemunhas viram a sua ressurreição, viram um túmulo vazio, porque os anjos falam em Mateus 28, 5 ou 7 isso. Além disso, várias outras pessoas testemunham a ressurreição. E o último texto, que talvez seja o mais importante para nós mencionar aqui, que faz toda a diferença na crença da ressurreição de Cristo Jesus, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 15. O apóstolo Paulo ele faz questão de mencionar a importância da ressurreição para a pregação do evangelho, para a transformação das nossas vidas. E ele fala assim, a partir do versículo 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que forte isso. Eu gostaria de considerar pelo menos alguns pontos para a gente pensar e refletir nessas palavras do apóstolo Paulo. Então, primeiro, Paulo deixa para nós aqui, se Cristo não ressuscitou, os crentes não vão ressuscitar também. Né? Paulo ele fala isso. Então, se Jesus não ressuscitou, o poder da vida que estava sobre Jesus não aconteceu, então não vai estar sobre nós também. Nós não vamos ter o nosso corpo glorificado, assim como Jesus teve também. Então, a gente joga fora todo o Novo Testamento, né? Porque o livro de Apocalipse, toda a escatologia bíblica também cai por terra se isso de fato não aconteceu. Segundo, se Cristo não ressuscitou, o seu sacrifício pelo pecado não foi suficiente. Né? Paulo vai falar isso entre o versículo 16, um pouco mais para frente. A ressurreição, ela não é só uma prova que o poder da vida estava sobre Jesus, mas também nós temos o entendimento que temos perdão sobre os nossos pecados, porque Jesus venceu a morte. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, se Jesus não ressuscitou, então nós ainda estamos debaixo da culpa dos nossos delitos e pecados, das nossas transgressões. Terceiro ponto que a gente pode mencionar, com base nesse texto que o apóstolo Paulo deixa para nós também. Todos que acreditam em Jesus serão ressuscitados para a vida eterna, assim como ele. Como a gente falou no primeiro ponto, assim como Jesus teve o corpo glorificado, quando Jesus Cristo voltar para a sua igreja, todos nós vamos ter os nossos corpos glorificados. Todo cristão ortodoxo, independente da visão escatológica, né, de como Jesus vai voltar, se é pré, se é pós, né, enfim, independente da maneira que você crê na sua escatologia, todos nós cremos que Jesus vai voltar e nós vamos ter esse mesmo corpo glorificado que Jesus teve também. Então, a gente precisa crer nisso. E quarto, né, Paulo ele descreve como será o nosso corpo glorificado, né, nessa ressurreição que nós vamos receber, que é um corpo glorificado assim como o de Jesus. E por último, para a gente proclamar a verdade, nós precisamos, né, ela só acontece devido à ressurreição de Cristo Jesus. Né? Se a gente não crê que a ressurreição realmente aconteceu, então, em vão é a nossa pregação. Por que pregar? Por que fazer igreja? Por que falar para as pessoas? Né? Por que mencionar? O evangelho que a gente crê, ele é mentiroso se Jesus não ressuscitou dos mortos. Então, toda a obra da cruz cai por terra e o nosso evangelismo também cai. Não faz sentido, ao pregarmos a palavra, se Cristo não ressuscitou dos mortos, né? E realmente não é verdadeira essa história. Então, a nossa vida toda é uma mentira, a igreja é uma mentira, né? Porque eu estou aqui na igreja, enfim. Então, a gente pode crer nessa verdade belíssima do Evangelho, né? Toda a história da Bíblia aponta para a vida de Jesus, e não só para a vida, para o seu nascimento e para tudo que ele fez durante o seu ministério, mas principalmente para a sua morte e a sua ressurreição, né? E isso a gente não pode mudar. Então, bom, é isso aí. Eu sei que, mais uma vez, nesse vídeo, o objetivo dele não é atacar o rapaz que falou, né?
não conheço ele, minha intenção não é falar nada a respeito de quem ele é, mas só da sua fala que realmente foi infeliz. Eu espero que esse vídeo você possa ter aprendido um pouco, né, com a gente aqui no nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida, a gente se vê no próximo vídeo, e é isso aí, Deus abençoe.